Senadora, em primeiro lugar, qual esse resultado final? A gente está na expectativa do início da leitura, mas a senhora já leu, já acompanhou, sabe o que está lá? Como é que a senhora define, né, essa entrega desse relatório, o resultado da CPI da Covid? Foi uma vitória, não? Olha, eu acho que foi uma... A CPI, na verdade, como um todo, Fabíola, ela foi muito importante, né? Nós tivemos aí vários avanços. Quando nós iniciamos, por exemplo, a CPI no dia 27 de abril, havia apenas uma cobertura de 6% vacinal em todo o país. Naquele momento, nós já tínhamos aí 390 mil pessoas que, infelizmente, já haviam morrido, né? Então, um cenário muito ruim. E a média de cobertura vacinal naquele momento era de 200 mil ao dia. Hoje nós temos uma média vacinal de 1,5 milhão por dia, né? E uma cobertura de mais de 50%. Ao mesmo tempo, a gente percebeu claramente de que não havia, por parte do governo, uma prioridade em relação à busca da vacina, né? Por exemplo, a Pfizer e a Janssen só chegaram de fato no braço dos brasileiros através de uma ação muito intensa da CPI, porque não houve, por parte do governo, disposição de dar prioridade a essas vacinas que eram referência no mundo. O Brasil priorizou as vacinas com intermediários, né? Aquelas que havia intermediários e ainda mais intermediários como aquele que a gente viu aí fazendo a cobrança de $1 por vacina, o caso do Domeguete e outros mais, né? Então, nós temos hoje um relatório muito robusto, muito amplo, com vários indiciamentos, né? Quase 70 indiciados entre empresas e também pessoas, 28 crimes, entre eles aí o próprio presidente da República e familiares, 6 parlamentares. Então, eu acho que a CPI fez o seu papel. Nós tivemos ontem uma reunião importante que nós conseguimos ajustar ainda mais o relatório, exatamente para não abrir brechas, para que os indiciamentos não fossem, na verdade, levados adiante. Então, algumas tipificações foram substituídas e eu acho que, ao final, nós tivemos, de fato, um relatório conclusivo, com os encaminhamentos, de fato, importantes, que já começa a ser lido aqui no Senado pelo senador Renan Calheiros. Josias, quer fazer uma pergunta à senadora, Josias? Quero sim. Senadora, a senhora participou da reunião ontem. Houve ali uma lipoaspiração do relatório do Renan Calheiros, mas mantiveram-se no relatório os indiciamentos contra os filhos do presidente. Tirou ali a advocacia administrativa do Flávio Bolsonaro, mas manteve disseminação de fake news, incitação ao crime, em relação aos 3 filhos, o Flávio, o Carlos e Eduardo Bolsonaro. Eu pergunto, senadora, se não foi um erro ter mantido isso, porque se for considerar a disseminação de fake news como um crime tipificável aí, tinha que botar toda a bancada da cloroquina no mesmo estágio ali, indiciar todo mundo. O Heinz está aí divulgando a cloroquina até hoje, o Girão é a favor desses medicamentos, quer dizer, não foi um erro manter isso? Veja, nós, na verdade, talvez seja um erro de não ter ampliado para outros, Josias, mas não poderíamos, na verdade, deixar de fora essa tipificação, porque de forma muito clara, e aí é claro que os filhos do presidente da República, eles têm um impacto muito grande na sociedade brasileira do ponto de vista de formação de opinião, né? Uma informação que é dada por um integrante da família acaba influenciando milhões de brasileiros. Então, essa influência, o resultado dela, a gente sabe, numa boa parte das vezes, é um resultado de morte, né? Inclusive, o próprio relatório diz isso, nós poderíamos ter pelo menos 95 mil pessoas vivas, elas poderiam ter sobrevivido se a ação do governo, incluindo todas as frentes, fosse de fato diferente. Dentre elas, aí, a propagação das fake news, a incitação ao crime, porque claramente nós vimos aí a tipificação em relação a
a crime contra a saúde pública, né? Então, quando você, por exemplo, incentiva o não uso de máscara, a aglomeração, você está fazendo essa incitação ao crime de forma muito clara. Fake news leva à morte também de pessoas. Então, eu pessoalmente acho que esses encaminhamentos eram necessários, né? É claro que agora, no âmbito da Justiça e do Ministério Público, haverá, na verdade, o aprofundamento da investigação. É óbvio que outros também poderiam ter sido indiciados, mas o tempo que nós tivemos é um tempo exíguo, porque a CPI, como o próprio regimento da Casa estabelece, ele tem prazo, tem foco, tem data, né? Então, você não consegue, na verdade, aprofundar tudo. Então, a gente acabou fazendo alguns recortes até mesmo para poder atender o objeto básico da comissão. Mas eu acredito que, de forma geral, nós conseguimos, na verdade, ter um relatório que fosse, de fato, um relatório conclusivo, um relatório que tem informações suficientes, de fato, para que esse aprofundamento da investigação ocorra.